Bom, aqui conosco, gentilmente, o professor Francisco Fonseca, da Fundação Getúlio Vargas, o professor Alexandre Hecker, do Mackenzie, e o professor Joel Formica, da Universidade de São Paulo. Joel, queria agora dar uma palavra a você, porque você não falou tanto no outro bloco. O nosso repórter falou aí da renúncia. Na sua opinião, o que é que o levou a renunciar? Qual foi o chão que faltou Para mim, e ele resolveu renunciar? O Eduardo Cunha tinha essa carta na manga. A presença do Walter Maranhão, lá, do Maranhão, como presidente, Aldir, estava tornando a casa não funcional. Quer dizer, o governo tem uma agenda importante para ser aprovada e simplesmente não há um funcionamento normal da Câmara de Deputados. Então, precisa trocar o presidente de alguma forma. Como troca? Só com a renúncia da presidência por parte do Cunha. Então, essa era uma carta que ele tinha na manga. E ele lançou essa carta agora. Quando? Lançou essa carta quando ele já foi condenado na comissão de ética, o relatório pela cassação dele. Ele apelou para a CCJ, Constituição e Justiça, na qual um aliado dele gerou um relatório mais ou menos favorável a ele, que mandava voltar a votação para a comissão de ética, mas isso apenas ganha tempo, porque provavelmente na comissão de ética ele seria de novo condenado pela cassação. E aí, no plenário, a leitura dele é de que ele ia perder. Então, ele ia ter um mandato cassado. Então, a leitura que se faz, que eu faço, é que na tentativa de salvar o mandato, ele entregou a presidência. Agora, isso só funcionaria se ele tiver feito um acordo com a futura liderança da casa, né? Um acordo de que, olha, eu saio daqui, eu ajudo vocês saindo da presidência, volta a casa a funcionar, a Câmara a funcionar, mas preservem o meu mandato. Agora, com quem fazer esse acordo hoje em dia numa Câmara que está razoavelmente fragmentada? O Centrão talvez seja um bloco, mas mesmo dentro do Centrão há algumas divergências. O PMDB é um outro bloco, a PSDB, DEM, PPS de um lado e agora oposições de esquerda do outro. Não sei se esse acordo talvez vá funcionar ou não. E se funcionar esse acordo e ele salvar o mandato, fica a questão, ele escapa do STF, com 9 processos, réu em 2 deles, e evidências cada vez mais fortes. Um grande aliado dele, que é o Fábio Cleto, fazendo uma delação premiada, entregando casos de corrupção acontecidos na Caixa Econômica, com o fundo de garantia do trabalhador, né, no empréstimo para a empresa. Ele pode escapar da Câmara, mas encontraria pela frente o Supremo Tribunal Federal. Ele encontrará. Escape ou não da Câmara, ele encontrará ou o inocentado ou o cassado, ele vai encontrar o Pelo Supremo. menos ele fica com foro privilegiado, isso lhe dá alguma vantagem, porque se ele perdesse o mandato, ele continuaria com essas pendências na Justiça, só que tratado por uma primeira instância, Agora, um Moro ou equivalente. Tem a mulher e a filha na Lava Jato. Na Lava Jato. Você queria perguntar o seguinte, e a opinião pública acompanha isso, pressiona? Há mão da opinião pública nisso que está acontecendo ou não? Primeiro nós temos que saber o que é opinião pública. Ou parte da opinião pública, ou aqueles que acompanham... Então, na verdade, por opinião pública, no Brasil, país cujos meios de comunicação, diferentemente do que o meu colega Alexandre disse aqui, são eminentemente concentrados, eu jamais poderia falar o que eu estou falando para você aqui na Globo News ou na Rede Globo. Estou falando alguma mentira? Não, você é jornalista? Você está falando... Não, pera aí, Alexandre. Agora você está aqui. Não. Pera aí. Você está aqui. Está com o Heródoto, um dos jornalistas mais importantes do Brasil. Eu estou falando com o Heródoto aqui para os nossos telespectadores, esperar que você tenha a paciência que eu tive, a educação que tive. Por favor. Então, eu estou falando aqui para você que é uma exceção. Por sinal, eu vim aqui porque é uma exceção. O seu programa é excepcional desse ponto de vista. Jamais na Rede Globo eu poderia falar isso. Que eu estou falando aqui, dizer que a Rede Globo é golpista. E que o Eduardo Cunha faz parte de um processo de golpe. Então, a opinião pública, retomando a tua questão, é opinião formada por estes grandes meios no Brasil. Você não acha que as redes sociais estão diluindo um pouco isso? Claro. O CETIC, que é o Centro de Estudos em Tecnologia da Informação e Comunicação, que faz parte do órgão gestor da internet, faz uma espécie de PNAD, ou seja, de pesquisa anual sobre comunicação no Brasil. Você sabe quantos por cento dos brasileiros têm acesso à internet e redes sociais? Bom, acho que uns 50 milhões. 51%. 51% são 100 milhões de pessoas. 100 milhões. É bastante. Só que nós somos 200 milhões. E aonde estão as manchas? Se você olhar o quadro, em que lugar estão as pessoas que têm acesso à internet? Estão nos setores do chamado centro expandido. Então você vai para as periferias, isso diminui fortemente. Não é à toa que
que o prefeito Haddad fez 120 praças com Wi-Fi gratuito. E está sempre cheio de gente. Por quê? Porque a internet... Pessoal que tem acesso. Você tem que ter o aparelho com acesso, mas você não tem que pagar para acessar, tá? Mas onde eu quero chegar? Então, a opinião pública, que começaria por este ponto, na verdade, no Brasil é um conceito muito complexo, né? Não bastasse teoricamente ser complexo. Então, mas ainda assim, claro, há um sentimento generalizado no Brasil, contrário à corrupção. O problema é que, neste momento, e aí eu queria juntar essa minha resposta com aquela que eu fui interrompido pelo Alexandre, né? Tem um golpe claríssimo no Brasil. Já houve o golpe. Né? Este golpe, ele é parlamentar, porque o parlamento, na sua maioria, né, efetivou esse golpe. Vamos ver se vai efetivar de vez, né? É um golpe judicial. O Supremo Tribunal Federal hoje está colocado em questão. A Operação Lava Jato está absolutamente colocada em questão. Toda a ideia de seletividade. Vou dar um exemplo muito importante. E os seus telespectadores podem pesquisar, que eles têm acesso à internet. Operação Satyagraha foi considerada ilegal. Por quê? Porque então o delegado Protógenes Queiroz fez uma coisa muito parecida com o juiz Sérgio Moro. Ele gravou ilegalmente o Daniel Dantas. E mais, ele vazou ilegalmente para os meios de comunicação, tal como o Sérgio Moro. O que aconteceu com o Protógenes Queiroz? Expulso da Polícia Federal. A Lava Jato é golpista. Expulso da Polícia Federal. A única diferença é que não houve ilegalidade declarada no Sérgio Moro. Peraí. Nas gravações e vazamento. Ele foi expulso, o Protógenes Queiroz, e a Operação Satyagraha foi eliminada, com as provas eliminadas. E o Gilmar Mendes, no Supremo Tribunal Federal, tratou de fazer Aliás, ele foi nosso convidado aqui mais de uma oportunidade, o delegado Protógenes. Exatamente. Por sinal, ele está na Suíça, né? Segundo ele, um exílio. É verdade. Bom, então, quero dizer que esse conjunto de fatores leva a própria ideia de opinião pública a ser colocada em questão. Tá. Porque uma opinião pública massacrada por uma mídia absolutamente concentrada, o teu programa é exceção, queria reiterar e ressaltar isso, né? E não bastasse isso por instituições que no Brasil deixaram de funcionar. O Brasil corre um sério risco de fazer como o Paraguai, virar uma república. Na época do Lugo. Não, do Lugo, exatamente, do Fernando Lugo, que foi retirado. Na época do Francisco Solano Lopes. Não, o que eu ia dizer é o seguinte, a Lava Jato é golpista, o Supremo Tribunal Federal é golpista, a Câmara de Deputados, que representa mal ou bem, mas representa o voto... Financiado como o Joel disse aqui, pelo dinheiro privado. Em boa parte, em outra parte não, 80%. Até porque você tem todo tipo de representante lá. Enfim, evidentemente há grandes problemas de representação no país. Nós temos que... O que eu quero dizer é o seguinte, que você avaliando os momentos que o Brasil já passou por crises, essa é uma importantíssima porque é a que nós vivemos no momento. Mas isso tudo vai passar de forma tal que nós vamos ter, recolocando no poder, agora em 18, nas eleições livres, abertas, etc., uma nova forma de fazer política, que é essa grande novidade que a Lava Jato traz para o Brasil, que é colocar pela primeira vez empresários, aquilo que uma certa, o PT não é esquerda, mas uma certa esquerda diria que era a burguesia. Pela primeira vez na história do Brasil, o Odebrecht está na cadeia. Esses grandes financiadores estão na cadeia. E isto se deve, em boa parte, ao crescimento da democracia na sociedade brasileira como um todo. A Rede Globo também tem uma participação nisso. Enquanto ela apoiou o governo Lula e o governo Dilma, não houve nenhum tipo de reclamação. Tá certo. Bom. Mas parabéns ao seu programa. Não, tudo bem. Por nos permitir essa liberdade. Tá. Ok, eu agradeço aqui em nome da nossa equipe. A gente vai passar então a palavra para você daqui num instantinho, Fonseca. Olha, a gente falou aqui do deputado Severino Cavalcante, que aliás foi o primeiro. Será que o Severino foi o primeiro a renunciar como presidente da Câmara ou não? Não lembro, fato histórico. Será que foi? Não me lembro. Eu acho que recentemente foi. A renúncia. O Carlos Luz foi depois. Durante o governo Collor, Aqui em São Paulo houve aquele caso famoso das calcinhas, o Leonel Júlio. Mas foi na Assembleia. Aqui, estamos falando federal. Mas ele não renunciou e aí foi caçado. Nós recuperamos isso agora no escândalo das merendas. Bom,
aqui no nosso portal do Grupo Record, r7.com, agora a palavra está com o professor Francisco Fonseca, professor da Fundação Getúlio Vargas. Fonseca, para você concluir, então, a sua participação. Eu queria concluir, Heródoto, na verdade, com uma mensagem, né? Àqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo. Né? O Brasil viveu um momento gravíssimo da sua história. Gravíssimo. Eu diria, o mais grave desde 64. Né? Em 64 houve um golpe militar. Neste momento estamos vivendo um golpe midiático, judiciário e parlamentar. Né? 3 instituições. Os golpes não são apenas militares. Os golpes militares são hard. Né? Este golpe é um golpe branco, um golpe soft. Né? No entanto, as consequências podem e já estão sendo muito graves. Vou dar um exemplo muito importante que o seu telespectador tem que estar muito atento, que está sendo votado no Congresso Nacional. O chamado pacote fiscal derroga a Constituição nos direitos sociais. Né? Ou seja, os direitos sociais tão arduamente conquistados no Brasil, e na Constituição de 88, que tem um papel fundamental, o Sistema Único de Assistência Social, o Sistema Único de Saúde, o Fundeb, o Fundef, eu poderia dar inúmeros exemplos, estão em risco no Brasil hoje. E esta é uma agenda neoliberal conservadora, que perdeu as eleições por 4 vezes no Brasil. E hoje, né, quem está no poder, uma parte são perdedores das eleições. Então nós estamos vivendo um processo que é um golpe de forma e de conteúdo. De forma porque não há nenhuma motivação jurídica para retirar o presidente Dilma. O dia que tiver, sim. Enquanto não há, não há. Nós temos que respeitar processos, senão não é democracia. Ou respeitamos a Constituição, ou não respeitamos, e aí somos uma ditadura. Então, o primeiro ponto é esse. A forma é golpista. Em segundo lugar, o conteúdo. O pacote fiscal, esta agenda de privatização, de terceirização da força de trabalho, que vai atingir profundamente os trabalhadores, derroga a CLT, ou seja, direitos sociais, trabalhistas, estão colocados em questão neste momento. E só para concluir, isto é o conteúdo do golpe. Okay. O Eduardo Cunha é apenas um personagem de uma estrutura golpista. Você, cara, obrigado. Obrigado, Joel. Obrigado, Requer, mais uma vez. Obrigado pela gentileza. Obrigado em nome dos telespectadores. Obviamente que a nossa ideia é exatamente ter ideias conflitantes aqui. Obrigado. Okay. Olha, em 20 segundos a gente está de volta. Até já.